Então tá, gente, acho que já dá para a gente começar. Então, boa noite a todas. Nós somos o Meetup Dev Girls. Eu sou a Isadora, como preferirem. O Meetup Dev Girls ele surgiu, né, mais ou menos um ano atrás, quando a gente, organizando o Dev Java Girls e o Node Girls, percebemos que a gente estava correndo atrás das mesmas coisas e indo atrás dos mesmos objetivos, né, que era aumentar a quantidade de mulheres na área da TI e apoiar aquelas que estavam tentando migrar de área e entrar na nossa área. Então, a gente juntou os dois grupos há mais ou menos um ano atrás. Começamos os meetups presenciais, né, nas empresas, e aí já logo em seguida, né, veio essa maravilha dessa pandemia aí, nos atingiu, né, mas de uma certa forma seguimos aí juntas e a gente está aí todo esse ano fazendo os meetups remotos, online, e está dando certo, o grupo é grande, a gente tem muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados participando, então as barreiras geográficas caíram também aí junto com a pandemia. Então, vamos lá. Para quem ainda não nos segue, não nos conhece, né, a gente tem o Insta DevGirlsPoa, a gente tem também ali no LinkedIn uma página que vocês podem seguir, acompanhar as postagens. Tem o nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão, se quiser dar palestra, pode falar com a gente por qualquer uma das redes. E principalmente hoje, o nosso canal oficial de comunicação é o Discord. Por que é o Discord, Isadora? Se eu nem sei quem é o Discord. Então, a gente também não sabia muito bem quem era o Discord, mas a gente descobriu quando a gente chegou no limite do grupo do WhatsApp e percebeu que não podiam mais entrar novas mulheres ali, porque o grupo estava cheio. Então, hoje é uma necessidade que a gente se reúna e vá para o Discord para poder dar oportunidade para todas aquelas que querem entrar e participar, poderem participar do grupo. Então, eu peço para vocês depois, qualquer coisa, nos chamem, né? Se quiserem o link, eu mandei o link também hoje no e-mail. Então, tá todo mundo ali. Quem quiser entrar, só chegar. Bom, os nossos eventos, então, como eu disse, são mensais e a gente vai continuar online enquanto for necessário, né? E nessa pandemia, enquanto a gente precisar proteger a nós e aos nossos familiares, seguiremos aqui online, né? E assim que for possível, que a vacina já tiver tomado conta do nosso corpo, a gente volta aí para o presencial, que a gente está com saudade também de se encontrar e de comer um bom coffee break patrocinado aí. Então, quem quiser submeter uma talk, pessoal, assim, ó, esse meetup é bem seguro, né? É um lugar pequeno, digamos assim, um grupo reduzido normalmente. A gente normalmente não passa das 60 pessoas no meetup. Então, é um bom lugar para começar. Quer dar a primeira talk, falar sobre alguma coisa, é aqui o lugar certo. É tranquilo, eu fiz a minha primeira talk também no grupo, e muitas outras meninas também fizeram, então acho que é uma boa forma de iniciar aí nas palestras, nas talks e se preparar junto com a gente. Querendo, a gente acompanha, a gente ajuda, a gente pareia na talk, qualquer coisa aí tá valendo. Então pode entrar em contato e falar, quero falar alguma coisa que a gente apoia. Então, aí, durante a palestra, né, deixem o microfone desligado, a carinha de vocês é ótimo que a gente veja aí na câmera, né? Para quem está fazendo uma talk, sabe como é ruim falar para ninguém, né? Assim, é estranho, a gente não vê as reações, então, se vocês puderem deixar a câmera ligada e o microfone desligado, é bem legal. E quando quiserem falar, pode levantar a mãozinha aí no Zoom, que a gente dá a palavra. Dá para conversar também no chat e aí a gente vai trocando ideia. E durante aí a palestra, né, a gente pode ir digitando nosso LinkedIn aí no chat para fazer as conexões. Quando era presencial, a gente fazia muito isso, né, de se conectar ali através do próprio aplicativo do LinkedIn, né, encontrar as pessoas ao redor. Então, coloquem o LinkedIn aí de vocês no chat, que a gente vai fazer uma conexão legal hoje à noite. E no final, ou no meio, entre as duas talks, a gente faz a foto, tá? E eu peço
para a gente abrir as câmeras todas aí para fazer uma foto bem legal desse grupo aí, que é demais. E olha só, né, o que temos para hoje. Temos duas talks super interessantes, né? Uma mais abordando esse início, essa entrada, né, uma transição aí de emprego, que a Larissa vai falar um pouco dessa preparação para as entrevistas técnicas. E a gente sabe como entrevista técnica às vezes é tenso, né? Dá um cagaço, assim, digamos. Então, sempre bom a gente se preparar para elas. E logo depois vem a Karine falar para a gente dos tais design patterns, que quem está começando agora pode não saber o que é, mas já guarda isso aí na mente, que é super importante e super legal, um assunto muito bom. Então, partiu, me retiro aí, um bom meetup pra gente e vamos juntos. Parar de compartilhar. Cadê? Ai, meu Deus. Feito. Bem, vocês estão vendo minha aba aqui, eu vou fechar. Mas aí que fica melhor para mim para ver os comentários que eu deixei. Então, boa noite, gurias. Vou falar hoje como a gente se prepara para entrevistas técnicas. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Larissa, eu trabalho no iFood, eu sou engenheiro de software e atuo com desenvolvimento Android. Talvez alguém esteja se perguntando por que uma pessoa que é desenvolvedora está falando sobre uma entrevista, mas justamente porque vocês sabem que desenvolvedores também entrevistam, né? Além de pessoas de recrutamento, tem os desenvolvedores, engenheiros de softwares que também participam de processo de seleção, fazendo justamente a parte de entrevista técnica. Então, aqui eu vou falar um pouco, não só a minha experiência, mas muito embasado nesse livro que eu estava lendo, que se chama Cracking the Code Interview. Eu estava lendo ele e eu achei ele incrível, e eu pensei, eu tenho que fazer uma palestra sobre ele, e eu nem cheguei no final ainda, mas porque ele fala muito de algoritmos e coisas assim, e tem exemplos de algoritmos que podem ser aplicados em entrevistas técnicas, então nem cheguei nessa parte ainda, não cheguei no exercício ainda, mas até lá eu já estava achando muito incrível, eu já reli umas 3, 4 vezes a primeira parte do livro, a primeira metade dele, e aí eu pensei, nossa, isso aí daria uma palestra incrível, e eu gostaria muito que alguém tivesse me dito isso, algumas coisas, há muito tempo atrás. Então eu pensei, por que não trazer isso, não é mesmo? Então, só para começar, assim, eu não vou falar muito de como o processo em algumas empresas, tipo, entrar muito no detalhe, mas no livro ele menciona mais detalhado como é que é o processo na Amazon, na Microsoft, na Apple, no Facebook, no Google. Aí eu peguei uns pontos em comuns desses processos. Cada processo tem suas peculiaridades, mas em empresas grandes, tipo essas que eu mencionei, Amazon, Microsoft, etc., geralmente a gente tem que estar preparado para perguntas de por que você quer trabalhar para a empresa X, Y, Z. A da Apple é bem interessante, porque a Apple tem muitos produtos, né? Então, eles já esperam que você seja fã da Apple para trabalhar lá. Então, chegar lá sem nem saber o que a Apple faz, não que eu precise ter um iPhone, mas eu gosto muito de mexer no Mac, algo assim, já é um ponto positivo. E algumas perguntas que eles fazem está muito relacionada à escalabilidade, porque são empresas gigantes e que querem crescer mais. Então, não são problemas comuns para empresas muito pequenas, mas pensar em soluções de escalabilidade. O que acontece quando alguma coisa dá errado?
como ter um software também, não só o hardware, mas um software também mais escalável, como o código pode ser escalável, coisas assim. E também, algo que tem em comum é muita pergunta relacionada ao algoritmo, né? Tem muito exercício de fazer na hora, aqueles whiteboards que se falam, né? Então, faz um algoritmo para resolver tal problema. Então, é de se esperar que quando alguém quiser, eu quero me inscrever para o processo do Facebook, vão ter alguns exercícios para serem feitos na hora. Isso foi só uma introdução para essas empresas, né? E isso foi essas que eu mencionei que o livro traz, mas eu acho que é um ponto importante, assim, porque provavelmente tem muitas outras empresas grandes no mercado hoje que vão trazer perguntas assim também. Agora, voltando um pouco antes, né, de chegar na empresa que a gente tanto quer, o que a gente pode fazer antes de conseguir uma entrevista? Acho que o primeiro ponto é conseguir uma boa experiência. Então, para quem está estudando e está procurando o primeiro emprego, assim, acho que quem pergunta assim, eu quero começar na área, o que eu faço? Geralmente a gente dá as mesmas dicas, né? Participar de cursos, seja curso técnico, Alura, entre outros, né? Fazer cursos que agreguem conhecimento, procurar estágio também, se a pessoa está fazendo um curso técnico e pode tentar um estágio, é ótimo para conseguir conhecimento, para melhorar o currículo. E começar algo também, sabe? Não só depender de cursos e estágio, mas fazer um projetinho próprio, participar de um hackathon, ajudar num projeto de open source, ajudar num meetup, coisas que mostrem engajamento da pessoa, sabe? E para quem já está na área, mas está pensando assim, gostaria muito de trocar de empresa para uma empresa melhor, um cargo maior, talvez, que aqui eu não estou conseguindo. Um dos pontos é tentar pegar mais responsabilidade no trabalho atual. É um pouco complicado isso, mas assim, eu quero, sei lá, hoje eu sou desenvolvedora Android e a empresa que eu trabalho hoje, que é o iFood, a gente trabalha com algumas tecnologias que no meu emprego anterior eu não trabalhava. Então, qual foi a solução para eu estudar essas tecnologias além de estudar por fora? Falar, quem sabe a gente não tenta aplicar tal coisa, quem sabe a gente não vai por essa outra abordagem, a gente não tenta essa outra arquitetura. Tentar incluir coisas que a empresa que a gente quer trabalha no nosso trabalho atual. Então, porque é uma forma de a gente aprender aquela tecnologia aplicando no dia a dia também. E também a questão de usar o tempo livre. Eu diminui um pouco do que o livro dizia, usa o seu tempo livre, mas usa um pouco. Tem gente que usa muito, mas ou sente muito pressionado a usar muito, e pode dar aquele fomo, né? De ter medo de estar perdendo as coisas, sempre tem coisa nova, mas um pouquinho ali do tempo livre, quero mudar de emprego, então vou começar um projetinho próprio para estudar uma tecnologia, vou participar de um hackathon, vou ajudar num projeto de open source, mas de forma saudável. Então, também a parte de currículo. Essa aí eu pedi ajuda para uma pessoa de RH para me ajudar nessa parte do currículo. A questão do tamanho do currículo, né? No livro ele menciona uma página. A Bruna, que me ajudou, ela falou que até 3 também tá justo. E tem uma métrica que eu já li em vários lugares que dizem que olham para o nosso currículo durante 10 segundos. Então tem que ser um currículo chamativo para aquele primeiro momento, que a pessoa olhar 10 segundos, ela chama a atenção dela, né? Então, essa é uma outra questão. E
cuidar com o histórico, né? Não precisa colocar tudo que já se trabalhou. Então, se você, sei lá, fez 10 anos de piano, é um negócio incrível. Eu admiro muito a resiliência dessa pessoa, mas para uma vaga de desenvolvedor de software, aquilo não agrega. Pode, ou talvez a gente tem, cada um julga, né? Mas se eu visse isso, eu pensaria, isso não agrega a vaga que a pessoa quer, né? Então, analisar o que precisa estar aqui ou não tá. Meu exemplo pessoal é que durante a faculdade eu aproveitei o máximo a questão de estágio. Eu entrava na empresa, não gostei, a vantagem do estagiário é dizer assim, olha, semana que vem eu não quero mais estar aqui. E eu fiz isso 2 vezes, porque eu fiquei 2 semanas, 2 vezes eu fiquei 2 semanas em estágios. Então são experiências que não me agregariam, porque eu não fiz nada. Eu fiz setup da máquina, fiz uma tarefa e eu pensei, nossa, aqui eu não vou crescer profissionalmente, e pedi para ir embora. Então aquilo ali eu corto do meu currículo. Uma coisa legal é deixar alguns projetinhos que fez um trabalho. Então, assim, eu trabalho em tal empresa, trabalhei no projeto tal, e esse projeto fazia isso, 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 com as tecnologias tais, tais, tais. Porque ali tu já conseguiu te apresentar muito sobre o teu conhecimento técnico. Então, para quem é entrevistador técnico está olhando, eu tenho uma noção muito melhor do conhecimento, experiência da pessoa. Outra coisa é sobre as linguagens de programação. Que eu botei que é perigoso listar todas as linguagens, porque se coloca, tipo, 20 linguagens, a pessoa pode te perguntar sobre as 20. Por mais que tu diga, tenho pouca experiência com tal coisa. Mesmo assim, ali, talvez nem te pergunte, mas talvez tu ponha, que legal que a fulano não sabe, sei lá, Lua. Então vou botar ela no projeto em Lua. Mas não quer mais trabalhar com Lua, tu quer trabalhar com Java, Kotlin, sei lá. Então, entra num fair game, assim, a linguagem que tá lá. Eu sei que eu já me dei muito mal por isso, de botar coisa que eu não queria trabalhar, nunca mais na minha vida. E aí a pessoa, olha que legal, a gente realmente, talvez tu não feche para essa vaga, mas tem outra aqui muito boa. Não, sabe, não quero mais isso na minha frente, nunca mais. Então, bota as linguagens que tu quer trabalhar, as que tu sabe, colocar o nível de experiência, tipo, sei muito de tal coisa, sei muito pouco de tal coisa. Porque o tempo, tipo, tenho 10 anos de Java. Não é uma métrica muito boa, porque às vezes a pessoa está 10 anos trabalhando com uma linguagem, mas ela não saiu muito do básico, porque o trabalho dela não exige muito conhecimento muito profundo. Então, às vezes se fala, né, tem um júnior com 10 anos de experiência. Justamente por isso, porque a pessoa não precisou ir muito a fundo na tecnologia, na linguagem. Então, só o tempo não quer dizer o quanto a pessoa realmente sabe. E eu acho que mais um ponto que eu acabei não colocando no slide é a questão de softwares, né? Tipo, botar aqui para uma vaga de desenvolvedor. Eu sei usar o pacote Office básico. Isso não agrega muito, sabe? Isso tá lá meio que extra, porque o que importa para uma vaga de desenvolvedora não é necessariamente o pacote Office, mas sim o quanto tu entende do IntelliJ ou do Visual Studio. Até o Visual Studio Code pode ser meio polêmico colocar, porque ele pode estar porque ele é uma ferramenta meio simples de usar. Então, a curva de aprendizado dela é fácil de chegar. Talvez ele fique ocupando um espaço que poderia ser de outra coisa que chamaria muito mais a atenção da pessoa que está entrevistando. Eu esqueci de comentar um negócio,
mas que estava no meu comentário aqui, que nos Estados Unidos, por questões legais, tipo, para não discriminar, eles pedem para não ter informações muito pessoais, tipo, estado civil e coisas assim. Até idade, né, nacionalidade, para não gerar nenhum bias do entrevistador. Tipo, não vou pegar essa mulher porque ela é casada, ela pode querer ter filhos. Isso é uma coisa que provavelmente alguém já escutou aqui. Então, isso é nos Estados Unidos, mas eu acho interessante aplicar aqui também, porque talvez para o Brasil, porque talvez uma empresa te negue na entrada e tu não saiba por quê, talvez fosse por esse detalhe. Claro que na hora da entrevista do RH, quando ela te perguntar, tu é casada? Tanto quer ter filhos? Tu já sabe que a empresa, tipo, não vou querer trabalhar nessa empresa. Mas só mandando currículo e eles te falarem, não, obrigado, tu não sabe por quê. Então, talvez valha a pena ir até a entrevista e descobrir com o RH que, não quero trabalhar nessa empresa. Bom. Tá. E agora, preparei meu currículo, já estudei e tenho uma entrevista marcada. Tem essa tabela de preparação que eu achei incrível e eu gostaria muito que eu tivesse tido ela antes na minha vida. Toda entrevista que eu participei, seja como entrevistadora ou entrevistada, as pessoas vão ser perguntadas de projetos que a gente trabalhou. Então, qual foi um projeto muito desafiador que tu trabalhou que gostaria de compartilhar? Qual foi um projeto que tu gostou muito, que aprendeu muito, que gostaria de compartilhar? Qual foi um projeto que tu tomou a decisão errada e como faria diferente? Sempre. Isso, assim, sempre vão perguntar de projetos. Talvez para uma vaga de estágio, talvez não pergunte. Mas júnior para cima, sempre vão perguntar de projetos, seja pessoais, seja trabalhos anteriores, seja faculdade, tecnólogo, qualquer coisa. Vão perguntar de projetos. Então, eu acho interessante essa tabela para já estruturar, tipo, eu quero falar de tais projetos. E quando perguntarem de projetos, eu não ficar, meu Deus, que projeto que eu falo? Me pega totalmente desprevenida. Então, já separa ali de forma sucinta. Tipo, meu desafio foi tal nesse projeto, errei de tal forma, não precisa preencher tudo para todos os projetos. Mas, nesse projeto aqui teve um desafio legal que a gente superou de tal forma e eu tive um papel de liderança. Então, eu vou preencher só isso. Então, ainda em relação aos projetos, né? Para a gente separar os projetos que já trabalhou. Pegar projetos que tiveram grandes desafios. Então, um projeto que não acontece, vai tudo suave, não diz nada assim sobre, sabe, que papel tu exerceu, que tipo de destaque tu teve, coisas assim. Então, não precisa ser tipo, meu Deus, a gente reinventou a roda, mas algo assim, deu um problema, a gente resolveu, ou deu um problema, a gente não resolveu, coisas que dê para falar sobre, né? E também projetos que dê para falar profundamente. Então, se você, sei lá, atuou uma semana num projeto que teve duração de 1 ano, talvez não seja o projeto que você tem mais conhecimento sobre ele e aquele desafio de uma semana não se sustente durante uma entrevista. Então, pegar projetos que tem um bom conhecimento, que teve um desafio e que você teve um papel importante em resolver qualquer coisa. Então, tinha um bug muito difícil. Perguntei para a empresa inteira, Stack Overflow, mas a gente foi lá. Eu até falei de um jeito que eu vou comentar depois, mas eu fui lá e consegui resolver. Então,
ver, esse projeto, qual foi o meu papel nesse projeto? O que eu falei? Porque eu falei a gente antes, mas na verdade isso é um problema que principalmente mulheres e pessoas na liderança têm de sempre colocar o nós. A gente resolveu, nós fizemos. Só que na entrevista técnica não está sendo avaliado se tua equipe é muito boa. Tu está sendo avaliado. Então, às vezes a gente tem que falar, mas deixar claro qual foi o nosso papel. Então, quando eu falei ali, a gente resolveu, não dá para saber se foi eu que resolvi o problema ou se foi meu colega. Então, para o avaliador, não dá para saber. Então, é importante a gente ter essa consciência de que eu tenho a tendência de falar no coletivo, eu tenho a tendência de trazer as realizações para a equipe inteira e não falar das minhas. E deixar isso claro na nossa mente antes da entrevista para cuidar na hora de falar, para deixar claro o que tu conquistou, porque tu conquistou sim muita coisa. Então, isso tem que se passar para o avaliador, né? Agora, o livro dá algumas sugestões de como responder as perguntas, né? Fala aí de desafio. O livro, ele comenta assim, de dar um spoiler do que você vai dizer. Por quê? Para ajudar quem está respondendo a se manter focado e sucinto. Não ficar uma coisa gigante e depois tu pensar, nossa, o que eu ia falar mesmo? Sabe? Então, vou ter um exemplo. Vou contar da vez que eu ajudei o time vou contar da vez que eu ajudei a implementar metodologias ágeis no meu time. Então ali tu já deu um spoilerzinho do que vai acontecer. E aí tu vai lá, conta a história, mas tu já sabe qual é teu ponto de chegada. É tipo quando a gente vê um filme que começa numa cena e aí depois a próxima já volta no tempo, tu sabe, o filme vai chegar naquele ponto. Então, o entrevistador já sabe, a pessoa vai chegar naquele ponto em que ela teve tal conquista. Então, outra forma na verdade, é complementar até, é usar esse SAR, que é descrever a situação, a ação e o resultado. Então, a situação e o resultado, eles são importantes, mas não tanto quanto a ação. Então, a situação e o resultado podem ser de forma mais sucinta, mas a ação é o que realmente importa, que é o que fala muito sobre ti. Então, meu time, qual é a situação? Meu time não tinha cerimônias bem definidas. Qual foi a tua ação? Eu agendei uma reunião com o time para organizar as cerimônias e termos sempre na agenda as cerimônias. Então, vou lá, essa foi a tua ação. Tu falar, vamos marcar, gente. E o resultado é que agora, metodologias ágeis, está sempre marcado na agenda. Então, o que é importante, né? Quando a gente conta uma história, por exemplo, da que eu falei, né? O que ela mostra sobre mim? Me mostrou que eu tenho iniciativa, mostrou que eu tenho liderança. Então, cuidar nas histórias para ver o que ela está falando sobre mim, né? Pode ser mostrar que eu consigo trabalhar muito bem em equipe, pode mostrar que eu gosto de cuidar da saúde da equipe, sabe? Então, a história ela tem que dizer algo sobre você. E se ela não tá falando nada, tu conta só, a gente tinha um problema e foi resolvido, ou não diz qual foi teu papel, ela não demonstra nenhum atributo sobre você. Então, pro entrevistador aquilo não... Como é que eu vou avaliar alguém se eu não sei o que ela fez? Ou não diz nada sobre ela? Então é importante pensar o que essa história fala sobre mim. Outro... Aí é um exemplo que o livro traz.
diz que funciona em 95% dos casos. Eu não sei, mas eu achei interessante que, geralmente, quando uma entrevista começa, se pergunta, então fala um pouquinho sobre ti, te apresenta, etc. O livro ele sugere uma estrutura, que é essa, que é falar do trabalho atual de forma sucinta, falar, eu fiz faculdade e tal, algum curso, algum background anterior, mas sem se aprofundar muito. Depois falar o trabalho atual de forma mais detalhada e, no final, terminar falando de algo a mais, adicional. Então, por exemplo, eu poderia dizer, então, atualmente eu trabalho como engenheiro de software no iFood, eu me formei em sistemas de informação na PUC, eu já trabalhei na DB Server com o desenvolvimento mobile, e hoje no iFood eu trabalho no aplicativo do consumidor, né, com desenvolvimento de novas features, etc, etc, etc. E fora o trabalho, eu vou no meetup das DevGirls, de vez em quando eu mando mensagem lá no Discord, e estou estudando Lua, por exemplo, para fazer uns joguinhos. Isso aí foi um exemplo. E é legal também já falar alguns highlights, assim. Não, porque quando eu falar de faculdade, eu poderia dizer, que meu TCC foi sobre, sei lá, alguma coisa. No meu TCC, pessoalmente, eu não achei que foi não um case legal, mas tem pessoas com exemplos muito legais que só falar de trabalho não dá, sabe? Tipo, se eu falar só do que eu trabalho hoje e o que eu já fiz de trabalho, como é que eu vou falar do meu TCC? Ninguém vai perguntar aí qual foi teu TCC. Então já jogar ali alguma coisa que faça o olho brilhar também do avaliador. Eu já entrevistei pessoas que a pessoa, justamente, eu botei até o exemplo, fiz um app que automatiza a minha casa, e eu achei isso incrível, só que isso não fazia parte do dia a dia do trabalho dela, que geralmente é algo que é mais focado às perguntas, sabe? Então, às vezes na hora de se apresentar, vai ser um momento que tu vai ter tipo, para jogar isso, assim, aquela informação incrível que tu tá trabalhando. Boa. Acho que foi bem mais rápido do que eu imaginava. Agora, eu vou entrar um pouquinho em perguntas técnicas. Eu não vou conseguir dizer, vão perguntar tal coisa, infelizmente, porque isso aí não tem como, né? Mas, talvez para quem é júnior, se assuste com alguns pontos. Mas eles são muito importantes para quem está visando trocar de emprego para uma empresa bastante maior. E até mesmo algumas startups vão procurar pessoas que entendam esses conceitos. Eu já fiz entrevista pré-estágio que me perguntaram algumas coisas de algoritmos, de busca, tipo, de ordenação e coisas assim, estrutura de dados, porque era para uma empresa grande, sabe? Então, isso pode ser exigido dependente do nível, depende um pouco mais da empresa, né? Então, estrutura de dados, tipo, parte de árvores, grafos, arrays, listas, pilhas. A parte de algoritmos, aí é muita coisa, né? Pode ser o tipo de busca binária, comparar dois tipos de ordenação. Aí o algoritmo é bem extenso, né? E entender alguns conceitos. Alocação de memória, recursão. E eu acho que um ponto muito importante é esse Big O, que é a eficiência dos algoritmos. Talvez algumas pessoas nunca tenham escutado sobre isso aqui, mas o Big O é uma forma de uma métrica para descrever a eficiência do algoritmo. Então, se eu tenho um trecho de uma função, quantas vezes eu tenho que rodar aquela função para ter o resultado que eu esperado e coisas assim. E isso
é um conceito um pouco mais complexo, que poderia ser uma palestra por si só no futuro. Alguém aí fica a dica, que é a primeira palestra. Mas é muito interessante e é muito... é muito exigido, muitas vezes, no dia a dia, sem a gente perceber. Quando a gente faz uma função e pensa assim, nossa, será que ela poderia ser melhor? Será que eu estou rodando isso aqui 10 vezes? Será que eu não poderia rodar menos e resolver meu problema? Aí eu estou otimizando. Isso é o Big Goal, de certa forma, sabe? Tem Design Patterns, para quem não sabe, aí logo mais teremos com a Karine. Design Patterns é muito importante. Eu já... eu gosto de, antes de ter uma entrevista, dar uma revisada nos Design Patterns, no Solid. E já me quebrei muito, porque alguém... Fiz uma entrevista uma vez e a pessoa... fala aí de alguns Design Patterns que conhece, com exemplos, mas sem citar Singleton Factory. Aí eu me quebrei, porque eram justamente os que eu sabia de cor, porque é tipo os mais dia a dia ali. E aí, meu Deus, e agora? Tem o Builder, e agora? E o resto? Então, é bom ter mais na ponta da língua os design patterns e dar uma revisadinha antes das entrevistas, porque a chance de cair numa entrevista é considerável, sabe? Assim, pessoalmente, eu vejo que não se pergunta muito para júnior questão de design patterns. Mas pleno, sênior em diante, aí é esperado que tenha um conhecimento em design patterns. A mesma coisa para Solid. Solid, às vezes, só para o júnior saber que Solid existe, tá show, depois ele aprende. Mas para uma pessoa de cargo já pleno, aí ela precisaria... me fala aí 2 letras de Solid, que é do Solid, e me explica como elas são aplicadas no código. Já é esperado que ela tenha um conhecimento um pouco mais profundo, e uma pessoa sênior aí para ter um conhecimento muito mais profundo ainda. Nem pergunto do S, que é o princípio da responsabilidade única. Vamos já direto pro L, pro D, que tem que ter mais tempo aí para conseguir entender e aplicar. E outra coisa é a parte do Uncle Bob. Eu botei Uncle Bob porque pode ser muitas coisas. Quem é o Uncle Bob? Para quem nunca ouviu falar, Uncle Bob é um cara aí que escreveu uns livros. Um deles se chama Clean Code, outro Clean Architecture, e eu encomendei um que é Clean Agile, que eu vou ler e vou descobrir como é que é. E a parte de Clean Code, assim, eu comecei a fazer entrevista técnica, eu acho que faz uns 4 anos, do lado de entrevistador. E eu não lembro uma vez que eu não perguntei sobre Clean Code. E isso não porque a Larissa gosta de perguntar de Clean Code, não, porque é um padrão pedido pelas pessoas, quando for avaliar, tem que avaliar esse ponto. É perguntar, e aí, o que tu sabe de Clean Code, o que tu consegue aplicar no dia a dia, etc. Outro ponto é a parte de arquitetura, Clean Architecture. Esse eu dou muito desconto para júnior, pleno mais ou menos, mas dá para dar um desconto. Mas para quem é sênior aí tem que, pelo menos, entender um pouco mais de Clean Architecture, saber o que existe, sabe? Não precisa entender o conceito a fundo, porque eu acho que são livros grandes, são umas bíblias, mas vi um post no Medium falando de Clean Architecture. Ótimo, sabe? Então, dá para se aprender vendo palestra, lendo artigo. Boa. E, às vezes, quando a gente está numa entrevista técnica, eles pedem para a gente fazer código. Que são importantíssimos
para a gente estar atento. Se o código dá para reutilizar, se eu usei aquelas estruturas de dados que eu comentei há uns 2 slides atrás, se elas estão ali, porque se as pessoas fazem perguntas sobre elas, sobre as estruturas de dados, é porque elas são importantes. Então, é importante aplicar elas no código, né? Então, ver se o código ele é testável, se o código ele é flexível. Então, por exemplo, tem que resolver uma função matemática. Tem que fazer uma função que tem que me dizer se 2 mais 2 é 4. Dá para fazer de diversas formas. Uma delas é colocar fixo 2 mais 2 e printar o resultado, ou botar parametrizado na função. Então, aquele código é flexível para, se quiser calcular quanto é 6 mais 3, vira o resultado certo. Então, esse é um outro ponto importante. Outra coisa é o código ser simples. Então, direto ao ponto ali, se der para simplificar, vamos lá, sabe? E ele tem que validar erros, né? Então, por exemplo, no exemplo da função que eu coloco 2 valores, se ela função, ela diz que ela só vai retornar valores positivos. E se eu colocar valor negativo, o que acontece? Ela tem que validar, me dizer que aquele número é inválido ou alguma coisa assim. E isso é avaliado durante a avaliação da entrevista, né? Boa. E agora algumas dicas finais. Eu acho que é muito importante pesquisar a empresa pela qual a gente está fazendo a entrevista. E tem uma ferramenta incrível que se chama Glassdoor, que além de falar muitas coisas sobre a empresa, é tipo um site de fofoca de empresa, sabe? É incrível, porque ali tu sabe, tipo, meu Deus, eles pagam muito mal. Tu não precisa conhecer alguém para te vir fazer a fofoca. O site já te diz. Então ali tu já sabe, ó, nossa, esse estágio paga super bem nessa empresa, vou para lá. E também no Glassdoor as pessoas fazem o quê? Colocam as perguntas das entrevistas e dizem como é que foi o processo. Então, assim, vou fazer um processo pro iFood. Eu sou a pior pessoa para vir perguntar, porque eu não posso dizer. Porque eu faço entrevista, eu não vou falar, sabe? Mas tu pode ir pro Glassdoor, que outras pessoas foram lá e fizeram. E colocaram lá como é que foi a experiência, que tipo de pergunta foi feita. Então, eu acho que Glassdoor é incrível, vale muito a pena dar uma olhada. Outra coisa, né? Tem um site chamado HackerRank, também tem o Codility, que é para fazer exercícios de alguns pontos que eu comentei. Então, se usa muito HackerRank. O Codility eu descobri fazendo pesquisas para essa apresentação. Mas ali tem bastante exercício. É legal para dar aquela calibrada, assim, para ver como é que tá. Esse Git eu achei ontem, e eu achei incrível, que é o Tech Interview Handbook, que tem tudo que eu falei e mais coisa, com alguns exercícios já, e entrando mais a fundo em alguns pontos. Então, eu achei ele incrível. Ele se baseia também nesse livro, e mais outros 2. E fala mais de processo de algumas empresas, mais específico, assim, que não está abordado no livro. E outro ponto, o último, assim, para encerrar, que é uma dica, que é fazer entrevista mesmo não querendo trocar de empresa. Talvez alguém se pergunte, Larissa, por que eu iria perder meu tempo fazendo entrevista se eu não preciso trocar de emprego, se eu estou de boas aqui? E isso é um ponto que eu acho muito interessante, porque eu sempre tive esse hábito. Aí, lendo no livro,
eu me senti, assim, tranquila. Eu pensei assim, nossa, eu sempre estive certo e eu nunca soube. Por que fazer entrevista? Porque na entrevista a gente descobre muitas coisas. Uma, se nosso salário está adequado. Outra, se o que estão pedindo no mercado está de acordo com o que a gente está trabalhando. Então, como é que eu vou... quero aprender tal coisa, tal tecnologia, tal framework, tal biblioteca que estão usando por aí. Uma das formas é indo fazendo entrevista, vendo, essa biblioteca nova aqui, elas estão exigindo até em entrevista. Não é só, tipo, posting no Medium. Estão exigindo em entrevista. Então, é já um ponto para ficar atento e tentar encaixar no nosso aprendizado. E também, de certa forma, é uma forma de deixar portas abertas, sabe? Tipo, não tem problema dizer não no final. Tipo, vai lá, fez entrevista, mas eu não vou querer, muito obrigada. Mas não quer dizer que a porta se fechou para sempre. Ela tá lá aberta. Então não precisa ter o medo de, vou fazer entrevista, vou me queimar por não querer. Dá para se queimar dizendo que não, eu aceito a oferta e depois voltando atrás. Talvez seja uma forma de se queimar. Mas no final dizendo que não, a gente não se queima. Bem, o que eu tinha preparado era isso. Deixei meu LinkedIn. Quem quiser mandar mensagem profissional no LinkedIn, quem quiser comentar sobre o paredão de hoje, daí no Twitter. Se alguém tiver alguma dúvida, Isso aí. Valeu, Larissa, muito obrigada. Estou vendo aqui no chat se tem alguma pergunta. Vamos ver. perguntaram ali, ó. A Fernanda. Para quem está começando, principalmente estagiário, como abordar essa temática na entrevista? Agora eu vou precisar saber qual era a temática, que eu esqueci. Fernanda. Fernanda tá aí? Entra. Quer falar, Fernanda? Pode abrir o microfone. De projeto. Boa. Não, beleza. É a questão de projeto, né? Que nem eu comentei. Talvez um projeto pessoal. Tranquilo. Talvez um projeto pessoal, algo que está fazendo na faculdade. Eu, quando estava na faculdade, procurando estágio, eu mencionava as coisas que eu fazia na faculdade. Então, numa cadeira lá de algoritmo de programação, eu fiz... Agora vou parecer muito idosa, mas fiz uma videolocadora, sabe? Um sistema de gerenciamento de videolocadora. Então, eu levava isso na entrevista, porque era o que eu tinha, sabe? E, tipo, show, perfeito. Porque, querendo ou não, na minha faculdade, eu aplicava muitas coisas que eu mencionei aqui. Principalmente por ser uma faculdade na área de TI, né? Então, levar o que está estudando. Às vezes a gente estuda algo, uma tecnologia, fiz uma POC, aquilo ali já tá valendo também, sabe? Às vezes realmente a gente não consegue se aprofundar tanto, mas o que tiver a gente dá para levar, né? Eu acho que isso é bem a importância de manter o nosso GitHub ativo, né? Postar mesmo as coisas que a gente estuda ali. Fiz um curso, fiz um código ali. É simples, mas apliquei um design pattern. Põe no GitHub, né? Está valendo muito e é argumento para essa hora da entrevista que a gente não tem tanta experiência, né? Para comprovar, às vezes não tem experiência nenhuma, mas está lá no GitHub que a gente está correndo atrás. O próprio uso do GitHub é uma experiência interessante para tu dizer assim, eu tenho conhecimento mínimo de como funciona para eu subir um projeto, essa parte de versionamento que rola às vezes perguntas também. É bem válido. Com certeza. Então tá, gente. Larissa, muito obrigada. Super importante as dicas aí. Eu acho que
todas muito válidas, né? Desde o que ler até quais sites a gente acessar, o que fazer, como falar, né? Muito útil aí para a gente se preparar para a aventura das entrevistas. Então, agora a Karine pode chegar aí, compartilhar a tela. Enquanto isso, né, pessoal, vamos postando nosso LinkedIn ali no chat para a gente poder se adicionar. Menina, que apresentação bonita. Já amei. Muito lindo. Amei Eu amei esse slide. Eu amei esse layout de slide, gente. Muito lindo. A apresentação é isso. Eu só queria mostrar para vocês quão linda é esse slide. Tem foto da Scarlett, a gata linda e gordinha? Já vale pela apresentação todinha. Tu tá dando spoiler, ou Isadora? Ah, não acredito. Estou me retirando, então. Segue aí, Karine. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre design patterns, porém eu vou falar bastante, porque tem muita coisa, né? E aí, quando eu comecei a juntar o material, eu vi que a gente pode fazer pelo menos 23 palestras, né, sobre design patterns, já que eles são 23, pelo menos os que eu vou apresentar hoje. Então, eu sou a Karine Cardoso, para quem não me conhece. Eu sou dev desde janeiro de 2011, né? Sempre trabalhei com .NET, e aí, nesses últimos anos, aí trabalhei com Angular, e no último ano com Vue.js, na Warren, né? Eu faço parte da organização, então, aí do DevGirls. Sou mãe da Scarlett O'Hara, que é esse serzinho lindo que eu não pude deixar fora da minha apresentação, porque ela é maravilhosa e eu precisava mostrar ela para o mundo. Sou viciada em livros e chá, uma vegetariana quase vegana. Amo coisas trevosas e essa, então, é a minha primeira palestra, né? Eu fiz aí há bastante tempo atrás, eu fiz um workshop de Angular, ainda no Dev Java Girls, mas palestra essa é a primeira, né? Então, vamos lá, temos para hoje, né? Eu vou falar um pouquinho, então, sobre design patterns em si, né? O que são, como surgiram, quais os benefícios da gente aplicar, né? E aí eu vou focar nos padrões GOF, que eu vou explicar para quem ainda não sabe, eu vou explicar o que são, né? E aí, dentro das classificações, que são 3, eu vou apresentar um de cada classificação. Minha vontade era apresentar mais, mas, assim, realmente é bastante conteúdo. Então, eu tive que escolher, né, um de cada ali. Então, tá. O que são, né? Design patterns nada mais, né? Não é nada mais do que melhores práticas que foram formalizadas, né? Que servem para a gente solucionar problemas comuns do nosso dia a dia no desenvolvimento de software, né? Então, um padrão, ele é uma descrição, um modelo, um template, enfim, é um conceito para resolver um problema em particular, né? Um padrão, ele não é um pedaço de código que a gente simplesmente vai conseguir copiar e colar e vai dar tudo certo, né? Ele é um guia para a gente resolver um problema específico em uma situação específica dentro do nosso projeto, né? Então, como surgiram, né? A primeira vez que se falou em padrões, né, de projeto, enfim, foi entre 77 e 79, com um arquiteto, né, foi ele que acabou publicando alguns livros, onde ele começou a abordar esse assunto, né, que até então não se abordava esse tipo de assunto. Porém, esses livros, eles foram, né, dentro da área de expertise dele, né, arquitetura, então foi sobre padrões de projetos na área de construção, né, ele era o Christopher Alexander, acho que é assim que pronuncia. E aí, em 87, nós tivemos o Kent Beck e o Ward Cunningham, que propuseram, então, né, pela primeira vez, padrões para a nossa área, né, para a área da ciência da computação. Né, foi na palestra Using Pattern Languages of Object-Oriented Programs, né, na tradução livre, utilizando a linguagem dos padrões para a programação orientada a objetos.
né? Mas foi em 94 que realmente a gente teve o boom, assim, do design patterns, né? Que aí foi com o Eric Gama, Richard Helm, o Ralph Johnson e o John Vlisside, segundo a moça do Google, é assim que pronuncia, que é o nosso Gang of Four, a Gangue dos Quatro, ou GOF para os mais íntimos, né? Então, eles publicaram o livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, que aqui para nós foi publicado como padrões de projeto, soluções reutilizáveis de software orientado a objeto. Então, até aí bacana, né? Mas por quê, né? Por que utilizar? Então, quais são os benefícios que a gente tem utilizando o Design Patterns? Primeiramente, a gente ganha produtividade, né? Já que esses padrões eles já foram utilizados, já foram testados anteriormente, como a gente pode ver, né? Não é algo novo, né? Então, já foi validado, né? E aí a gente acaba ganhando produtividade porque a gente não precisa pensar em como resolver determinados problemas. Nós já temos designs para isso, nós já temos esses padrões, né? Esses padrões. Eles contribuem também para a nossa organização e manutenção do projeto, já que eles se baseiam em baixo acoplamento entre as nossas classes e padronização de código. Mas lembrando que aqui eu estou falando de padrões para linguagens orientadas a objeto. Quando a gente entra no mundo de linguagem funcional, enfim, isso aqui já não se aplicaria, né? E também a utilização de padrões, ele ajuda a gente nas nossas discussões técnicas, já que quando a gente tem um problema, é muito mais fácil a gente utilizar o nome de um padrão, né, que resolve aquilo, ao invés de precisar ali numa discussão, precisar explicar como vai ser feito, enfim, né, se todo o time conhecer, né, já vai ter uma noção, né, quando alguém disser, acho que esse problema a gente já consegue resolver com, né, determinado padrão, todo mundo já vai estar alinhado, né. Então, hoje eu vou falar sobre os padrões GOF, eles são 23 neste livro maravilhosamente imenso, né? E eles são divididos em 3 classificações, né? São os padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Os criacionais, então, eles vão fornecer para a gente mecanismos para a criação de objetos, né? Que aumentam a flexibilidade de reutilização do nosso código. Os estruturais, eles vão explicar como a gente monta objetos e classes em estruturas maiores, enquanto ainda mantém elas flexíveis e eficientes. Então, a gente já vê que aqui, que na explicação das classificações, a gente já vê bem forte alguns conceitos de reutilização de código, de flexibilidade. Então, assim, só na gente utilizar um padrão desse para resolver um problema, a gente já vai estar, né, se a gente seguir certinho, enfim, a gente já vai estar contribuindo para a qualidade do nosso código, do nosso projeto, né? E aí, por último, a gente tem o comportamental, né, que eles cuidam da comunicação, daí eficiente, enfim, e do nosso projeto. Só um minutinho aqui. Ai, gente, a pessoa não está acostumada a usar isso aqui. Ela quer clicar numa coisa, mas não está conseguindo. Aqui. Aí. Então, dentro dos padrões criacionais, a gente tem 5 padrões. A gente tem o Factory Method, que ele fornece uma interface para a gente criar objetos em uma superclasse, mas permite que essas subclasses alterem o tipo de objeto que são criados. A gente tem o Abstract Factory, que permite que a gente produza famílias de objetos relacionados sem ter que especificar as classes concretas. A gente tem o Builder, que permite que a gente construa objetos complexos passo a passo. A gente tem o Prototype, que permite que a gente copie objetos existentes sem fazer o código ficar dependente das suas classes. A gente tem o Singleton, que permite que a gente garanta que uma classe só tenha apenas uma instância, enquanto a gente provê um ponto de acesso, né, global para essa instância.
Então, hoje, dentro dos criacionais, eu vou falar um pouquinho sobre Factory Method, também conhecido como método fábrica ou construtor virtual, né? Então, esses padrões, eles são, foram construídos para resolução de problemas. Logo, vamos começar com o problema, né? Dado que a gente tem uma aplicação de gerenciamento de logística, tá? Que hoje lida apenas com transporte de caminhões, né? A maior parte do nosso código está dentro de uma classe caminhão, tá? E a gente recebe uma solicitação para estar incorporando aí a logística marítima, né, na nossa aplicação. Bom, pensando da forma que a nossa aplicação está hoje, adicionar navio à nossa aplicação exigiria que a gente alterasse basicamente toda a nossa base de código, né? E como resultado, a gente acaba tendo um código sujo, cheio de condicionais que alteram o comportamento e muito dependente, né, das classes de transporte ali, né? E aí, com isso, a gente pode utilizar a Factory Method como solução, né, para esse problema, para essa questão. Então, esse padrão, ele sugere, né, que a gente substitua essas chamadas diretas de construção dos nossos objetos por chamadas para um método fábrica especial, né, o nosso Factory Method. Os objetos, eles ainda vão ser criados ali através do operador new, enfim, mas eles vão estar dentro desse método fábrica, né? E os objetos que são retornados por um método fábrica, geralmente eles são chamados de produtos. Logo, a gente poderia ter, né, como a nossa solução, arquitetar o nosso código dessa maneira. A gente teria a nossa logistics contendo o nosso método fábrica, que seria o create transport. E aí a gente teria a road logistics para caminhão, né, e a sea logistics para navio. A gente pode notar ali que a create transport, ela está retornando um tipo transporte, né? A gente já vai chegar aí. Então, ali dessa forma, a gente sobrescreve o método fábrica na subclasse e altera as nossas classes de produto, né, que estão sendo criadas pelo método. Porém, né, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa que que os nossos produtos ali, eles tenham uma classe ou interface base em comum. Então, como a gente pode ver ali, eles vão acabar tendo essa interface de transporte em comum, né? Ou seja, caminhão e navio, truck e ship são transporte, né? São uma forma de transporte. E, além disso, a gente precisa que o nosso método fábrica na classe base, né, tenha esse mesmo tipo. Como a gente vê ali, o nosso create transport já está tendo aquele mesmo tipo, né? Sendo assim, a gente vai ter uma interface transporte, que tem o método deliver, entrega, né? E aí o nosso caminhão, o nosso navio, truck ship, vão implementar essa interface. Logo, eles também vão ter esse método deliver, só que o caminhão ele entrega por terra em uma caixa e o navio ele entrega por mar em um container, né? É basicamente o que nós temos aqui. E aí, no final, o que acontece, né? No final, a gente vai acabar sempre devolvendo, né? Quando a gente pedir para a nossa Factory Method criar um transporte, a gente vai sempre devolver um transporte, né? Quem está lá na ponta, né, pedindo, né? Tipo assim, eu quero o meu meio de transporte. Vai receber um meio de transporte. Ele não vai, a ponta não vai saber, o cliente, né? O cliente não vai saber se é um caminhão ou se é um navio, né? Quem vai ficar responsável por isso é a Road Logistics e a Sea Logistics, nesse caso, né? Como ambos vão ter o método de entrega, né? O nosso cliente nada mais vai dizer, eu quero que entregue. Quem vai ficar responsável pelo que cada método faz é cada entidade. Isso aí. Logo, se a gente precisar, por exemplo, adicionar aqui agora, vamos supor que agora a gente tem a oportunidade de entregar por avião, né? Por ar.
né? A gente poderia simplesmente com essa solução criar aqui o nosso avião, implementando o nosso transporte com o nosso método delivery, quem vai ditar como vai ser a entrega, né? Enfim, acredito que seja numa caixa, né? E aí a gente vai precisar criar aqui uma Air Logistics, né? Que vai ter o nosso Create Transport, que vai retornar daí, então, do tipo transporte, mas vai estar retornando o nosso avião. Dessa forma, a gente não vai precisar mexer em toda a nossa base de código para adicionar novos transportes, né? Com essas duas modificações, a gente já vai conseguir atender isso e o nosso código vai ficar bem estruturado, né? Um outro detalhe aqui é que quem vai controlar, né, qual método ali a gente vai chamar, vai ser um método dentro da logistics aqui. Por exemplo, lá o nosso cliente, ele vai dizer, eu quero que a minha entrega seja por caminhão, né? Então, aqui na logistics, a gente vai ter um método para setar ali certinho de onde que vai vir, né? Se vai ser ou da Road Logistics ou da Sea Logistics. Basicamente, isso. Falando sucintamente de Factory Method, tá, gente? Aplicabilidade, tá? E aí, quando que eu uso, né? Quando que é interessante utilizar, né? Esse padrão. Então, a gente utiliza ele quando a gente não souber, né, de antemão, os tipos e dependências exatos dos objetos com os quais nosso código deve funcionar. Como aqui no nosso exemplo, a gente inicialmente, né, tinha só caminhão, né? Mas aí a gente acabou tendo a entrada de navio e a gente não sabe o que mais pode surgir daí, né? Então, tendo essa estrutura, a gente consegue, né, acoplar mais tipos de transporte aqui no nosso exemplo. Né? A gente também pode usar quando a gente quer fornecer aos usuários da nossa biblioteca o framework uma maneira de estender os nossos componentes internos. A gente também pode utilizar. A gente também pode utilizar quando a gente quer economizar recurso de sistema, reutilizando os objetos que já existem, ao invés de recriar eles sempre. Né? Também é uma forma de aplicar. Então, seguindo para os próximos padrões, nós temos os estruturais. Os estruturais, eles são 7, se não me engano, se não estou enganada. E aí nós temos o adapter, que permite que a gente tenha objetos com interfaces incompatíveis colaborando entre si. Nós temos bridge, que permite que a gente divida uma classe muito grande, ou um conjunto de classes que está interligado em duas hierarquias separadas, né, abstração e implementação. Nós temos o composite, que permite que a gente componha objetos em estruturas de árvore, e aí trabalha com essas estruturas como se elas fossem objetos individuais. Nós temos o decorator, que permite que a gente acople novos comportamentos para objetos ao colocá-los dentro de invólucros que contêm esses comportamentos. Esse aqui é bem, bem estranho. Facade, que fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, um framework ou um conjunto complexo de classes. Nós temos o Flyweight, que permite que a gente coloque mais objetos na quantidade de RAM disponível, ao compartilhar partes comuns de estado entre os múltiplos objetos, ao invés de manter todos eles, né, todos os dados em cada objeto. Nós temos ainda o Proxy, que permite que a gente forneça um substituto ou um espaço reservado para um objeto. Né? Um proxy, ele controla o acesso ao nosso objeto original e permite que a gente faça algo antes ou depois, né, de um pedido chegar até esse objeto. Né? E aí, hoje, dentro dos padrões estruturais, eu vou falar um pouquinho sobre adapter, adaptador ou wrapper. E aí, seguindo aquela mesma linha, né, nós temos um problema, né? Que nesse caso aqui, a gente está criando, então, uma aplicação de monitoramento do mercado de ações da Bolsa, né? Essa aplicação, ela baixa dados das ações de várias fontes, mas todas elas são em formato XML, né? Então, cria gráficos e diagramas, enfim, para o nosso usuário final.
E aí a gente decide, então, melhorar essa aplicação, integrar ela com uma biblioteca de análise de terceiros, né? Só que essa biblioteca, ela só trabalha com dados em formato JSON, né? Então, nós poderíamos mudar essa biblioteca para que ela funcione com XML. Porém, né, a gente poderia acabar, né, quebrando algum código, enfim, que já existe, já depende da biblioteca. Ou poderia acontecer o que é o mais comum. A gente não tem o código dessa biblioteca. Logo, a gente não tem nem essa opção de conseguir modificar ela para nos atender, né? Então, o padrão adapter, ele vem para solucionar esse tipo de problema, né? Então, a gente consegue criar um adaptador que obtenha interface compatível com esses objetos existentes, né? E a gente usa essa interface, né, para poder chamar, então, né, os métodos com segurança, né? Ao receber a chamada, né, o adapter, ao receber essa chamada, é passado o pedido para um segundo objeto, mas em um formato e ordem que o segundo objeto espera, né? E algumas vezes é possível a gente criar um adaptador de 2 vias que pode converter as chamadas, enfim, em ambas as direções, né? Então, a nossa solução ficaria mais ou menos assim, né? Nós temos a aplicação, né? E aí nós temos ali o nosso fornecedor de dados ações, que nos entrega, né, esses dados em XML, e aí nós teríamos o nosso adaptador ali no meio, que é, né, adaptaria esses dados em XML para JSON, para então enviar para a nossa biblioteca de análise, né? Então, basicamente, é isso que um adaptador faz, né? E aí, como que a gente pode aplicar, né? Quando aplicar, né? A gente consegue aplicar, né? Consegue utilizar a classe adaptador quando a gente quer usar uma classe que já existe, mas a nossa interface não é compatível com o resto do código, né? E a gente também consegue utilizar quando a gente quer reutilizar, né, diversas subclasses que já existem e que não possuem alguma funcionalidade em comum, que não pode ser adicionada à superclasse, né? Então, também é um outro uso que a gente pode fazer do adapter. Aí, seguindo, nós temos os comportamentais, que são 11, se não me engano, é a maior lista, né? São comportamentais. Que aí nós temos o Chain of Responsibility, que permite que a gente passe pedidos por uma corrente de handlers, né? Que ao receber um pedido, cada handler vai decidir se ele processa ele ou se ele passa para o próximo. Nós temos o interpreter, que permite que a gente defina uma representação gramatical de alguma linguagem e um intérprete para realizar a interpretação dessa gramática. Nós temos o comment, que transforma, então, um pedido em um objeto independente que contém toda a informação sobre o pedido, né? E essa transformação, ela permite, né, que a gente parametrize métodos com diferentes pedidos, né? Atrase ou coloque a execução do pedido numa fila e também suporte operações que não podem ser feitas, né? Nós temos também o iterator, que permite que a gente percorra elementos de uma coleção sem expor as representações desse elemento. Nós temos o memento, que permite que a gente salve e restaure o estado anterior de um objeto sem revelar os detalhes da implementação dele. Nós temos o mediator, que permite que a gente reduza as dependências caóticas entre objetos, né? E esse padrão ele restringe as comunicações diretas entre os objetos e força a gente a colaborar apenas através dele, né? Apenas através do nosso mediator. Nós temos o observer, que permite que a gente defina um mecanismo de assinatura para modificar múltiplos objetos sobre quaisquer eventos que aconteçam com o objeto e que ele esteja observando. Nós temos o state, que permite que um objeto altere seu comportamento quando o estado interno dele muda. Nós temos a strategy, que permite que a gente defina uma família de algoritmos, coloque em classes separadas e faça os objetos deles, né, serem intercambiáveis. E aí nós temos também o template method,
que define o esqueleto de um algoritmo na superclasse, mas deixa as subclasses sobrescreverem etapas específicas desse algoritmo sem modificar a estrutura dele. E, por último, nós temos o visitor, que permite que a gente separe algoritmos dos objetos nos quais eles operam, né? E aí, dos comportamentais, hoje eu vou falar um pouquinho sobre estratégia. Então, dado que a gente criou uma aplicação de navegação para viajantes casuais, a nossa primeira versão, né? Na nossa primeira versão, a gente podia construir rotas sobre rodovias, né? Ou seja, só para quem realmente fosse dirigindo, né? E aí, na atualização seguinte, a gente adicionou a opção de construir, então, rotas para quem vai a pé, né? Para caminhada. E aí, logo depois, né? Nossa aplicação acabou crescendo, muitos usos, né? A gente resolveu, então, adicionar a opção para quem usa transporte público. E aí foi crescendo, né? E aí, mais tarde, a gente resolveu adicionar a opção para rotas para ciclistas. E aí foi indo, e aí a gente resolveu adicionar uma opção para a gente poder construir rotas para atrações turísticas, né? Que é o que realmente é o que geralmente acontece, né, com uma aplicação, né? Feito primeiro algo pequeno para ver se vai dar certo, e aí conforme vai dando certo, a gente vai, né, incrementando aquilo ali, né? Só que cada vez que a gente adicionava um novo algoritmo de roteamento, a nossa classe principal do nosso navegador dobrava de tamanho, né? Em determinado momento, o monstro se tornou algo muito difícil de se manter, né? E aí entra esse padrão de estratégia como uma solução para isso, né? Então, ele sugere que a gente pegue, né, essa nossa classe, faz algo específico, de diversas maneiras diferentes, né? E extrai esses algoritmos para classes separadas que a gente chama de estratégias, né? Então, a classe original, a gente chama ela de contexto, né? Que seria ali o nosso navegador, né? E ela deve ter um campo, então, para armazenar a referência para uma dessas estratégias, né? E aí o contexto, ele acaba só delegando para um objeto de estratégia, né, todo o trabalho, né? Em vez de executar da forma que estaria antes. Então, aqui a gente acaba tendo o nosso navigator, né? Nosso navegador como nosso contexto, né? E aí a gente tem, então, uma interface que seria a nossa road strategy, e tem o nosso método de criação da nossa rota, né, que recebe nossos 2 pontos. E aí, herdando dessa interface, a gente teria todas essas estratégias diferentes, né? Teria a estratégia que vai montar as rotas, né, para estrada, para caminhada, para transporte público, né, para os pontos turísticos, enfim, todas elas herdando dessa road strategy, ou seja, todas elas vão ter, né, esse método o build route de criação, né, da nossa rota, né? E aí na nossa navigator a gente teria uma referência, né, teria ali uma propriedade do tipo dessa nossa interface, né? E teria também o nosso build route ali, que é quem de fato vai chamar da nossa interface ali. Ficou confuso porque eles colocaram o mesmo nome, né? Podia ser diferente. Que vai chamar da nossa interface, né, a nossa criação específica da rota, né? E aí, dentro desse nosso navegador, a gente pode ter um método também que vai setar a nossa estratégia, né? Então, referente ao que a pessoa escolher, né? Eu quero, por exemplo, rota para caminhada, né? Então, ao selecionar lá, a gente chama esse método da nossa navigator, que vai setar que agora a nossa road strategy é uma walking strategy, né? E aí, quando a gente mandar gerar, né, na build route os nossos pontos ali, a nossa rota em si, né? Vai ser executado esse método dentro da nossa walking strategy, né? Ou seja, a criação ali da nossa rota vai ser para a caminhada, né? Então, quando eu aplico, né? Quando eu utilizo, a gente pode utilizar quando a gente quer usar diferentes variantes de um algoritmo dentro de um objeto
e conseguir trocar entre eles durante a nossa execução. A gente também pode utilizar quando a gente tem muitas classes parecidas, né, que somente diferem na forma que executam algum comportamento, né? E a gente pode utilizar também para isolar a lógica do negócio de uma classe, né, dos detalhes de implementação de algoritmo, que não importam no contexto, né, dessa lógica do negócio. E a gente também pode utilizar quando a nossa classe tem um operador condicional muito grande, né, que troca entre diferentes variantes do mesmo algoritmo. Então, se a gente fosse pensar lá atrás do nosso problema, provavelmente seria essa última opção, né? Porque a gente tinha na nossa classe Navigator, a gente só foi adicionando os comportamentos ali e verificando com condicionais, né, com ifs ali, se for tal coisa, cria a nossa rota de tal forma, né? Então, a gente poderia encaixar, né, nessa última opção, né? Então, eu gostaria de ter falado sobre mais, né? Mas eu sei que o nosso tempo é curto. Então, hoje eu escolhi esses para falar um pouquinho para vocês, né? E aí, de sugestão de material, eu deixei esse site, que daí eu já deixei o QR Code também. Se vocês não conhecerem, é só escanear e botar. Eu sugiro botar nos favoritos, porque a maior parte do material saiu desse site. Ele é maravilhoso, eu amo ele e vou protegê-lo. E realmente ele traz, assim, ele traz, ele fala um pouco sobre design patterns, ele fala um pouco sobre história, ele fala sobre clean code também, né? E ele fala sobre cada um dos padrões. Ele fala, ele dá o probleminha, ele dá como solucionar, ele, às vezes, ele te dá até algo, tipo assim, da vida real, sabe? Ele tem opções dos códigos também, em várias linguagens, tem C#, tem Java, tem TypeScript, Python, PHP. Cada um dos padrões tem essas opções. Deixa eu ver o exemplo de código, né? Então, assim, ele é muito completo e eu acho ele muito didático, né? Então, é um site bem bacana, então eu trouxe como referência para vocês, né? E aí, né, o livro dos caras, né? Né? Então, assim, para quem gosta, né, encara uma leitura técnica que, enfim, é mais pesada e tal, leia esse livro, né? Porque tá tudo ali, né? Então, basicamente, é isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu QR Code, que eu sou fina, para vocês escanearem o meu LinkedIn. Eu estou tentando abrir o chat. Isso aí, vamos adicionar a Karine, nossa desenvolvedora Maravigold, organizadora, desenvolvedora. E realmente o Refactoring Guru ali é muito massa, Karine, é uma leitura mais leve, né? Porque o livro ali dos malucos do Goff é loucurada, né? É pesado, assim, então o Refactoring é bem mais leve, para quem está começando é mais acessível, né? Digamos assim, para a gente aprender os design patterns. E também a gente já viu, né, que agora a gente precisa de um workshop para cada design pattern, porque a gente quer aplicar isso agora na vida real. E a gente quer usar muito o design pattern Memento, que a gente achou muito bonito o nome, mas a gente não faz ideia do que isso quer dizer e a gente quer aplicar. Então, tá, gente, alguma pergunta aí para a Karine? Alguém quer falar? Pode abrir o microfone, galera. Eu queria fazer um comentário. Deixa eu abrir aqui. Então, sofri muito com design patterns na faculdade, fazendo exercício, implementar. O professor dizia, agora vocês implementam um memento. E aí a gente quase morreu sofrendo. E eu achei um site muito bom, muito bom. E até hoje eu uso ele como referência para caso, tipo, como é que implementa um memento? Aí tu vai lá no site e ele explica super detalhadamente e em português. Essa pessoa, ele tem um site também, um livro também publicado, mas o site já dá para o gasto.
Vou colar aqui É. no chat para Esse do Refactoring Guru ali, ele tem várias linguagens, inclusive o português. Então, é bem tranquilo. Para quem não encara um inglês, assim, é bem tranquilo, porque tem português também. Sim, esse do Refactoring, ele é legal, mas eu acho que ele é explicado de um jeito complexo demais quando tu quer fazer, assim, tipo, uma implementação básica, sabe? Assim, tipo, só um testezinho. E aí, esse do Brizeno ali, que eu botei no chat, eu acho que ele é um pouco mais leve, assim, sabe? Tipo, ele não te joga toda a informação do que é, do que todo design pattern faz e tal. Então, eu acho melhor para quem tá começando, assim, para ir digerindo melhor os design patterns. Ah, bacana. Show de bola, gurias. Vamos tirar nossa foto antes que o povo vá jantar. Gurias, vamos abrir as câmeras aí rapidinho, registrar nossa presença em mais um meetup, né? Todo mês aí, firmes e fortes. Ó, Tamara, Denise, Tati. Tem gente nova também que a gente não conhecia, chegando a primeira vez no meetup. Bem-vindas, gurias. E aí, quem tá tirando os prints? Ninguém vai. Ah, tá no vídeo, Adorei! né? Eu adorei, Isadora. Vamos tirar foto. Quem vai tirar foto? Vocês são as engraçadas, né? Mas tá, a gente vai pegar os prints, então sorriam que os prints vão ser pegos no vídeo, não tem print. Sorriam, vai. Feito, feito. Tá ótimo. Valeu, gente. É isso aí. E nos vemos em março, em março, né, com o meetup com a King Host, nosso próximo encontro. Até mais, gente. Até, gurias. Obrigado.